Boa tarde a todos e a todas, nessa aula inaugural aqui, que promovida pelo Programa de Pós-Graduação, que tem como convidado o professor Márcio Roberto do Prado, nosso colega, né, que vai falar um pouco hoje sobre pesquisa e ensino em tempos de pandemia. Antes de eu passar a palavra para o Márcio, eu queria primeiro dizer para todos vocês, né, que essa aula inaugural, a ideia era de que ela acontecesse, claro, no início do ano letivo, né, mas em razão de todas as dificuldades que a gente enfrentou aí no início desse ano e dificuldades que se mantêm até agora, a gente adiou, né, então isso já era alguma coisa que eu e o Alexandre tínhamos pensado lá no começo, né, e acabamos deixando agora para esse momento que a gente entendeu como sendo um momento oportuno, né? Então, essa é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Letras, é uma iniciativa compartilhada entre eu, o Alexandre, né, quando propusemos essa atividade, e agora também pelo Wesley, que está dividindo a coordenação atualmente comigo. Né? Eu gostaria que todos se sentissem bem-vindos, né? Eu espero que a gente tenha uma excelente tarde de discussão, né? E que essa discussão possa, de fato, contribuir para que a gente possa pensar nas condições, de um ponto de vista científico, né? Nas condições que a gente tem vivido, de como a gente tem produzido pesquisa e como a gente tem trabalhado com as atividades de ensino. Eu e o Alexandre, a gente pensou no nome do Márcio, né? Primeiro, pelo excelente trabalho que ele desenvolve, né, em diferentes áreas, mas em especial nessa temática sobre novas tecnologias, e motivados também pela fala excelente que ele fez na Ampol, né? Na Ampol, né, Márcio? Era por um convite da Ampol. E, né, então, uma fala que dialogava bastante com o modo como eu e o Alexandre também estávamos pensando a pandemia, né, e o modo como a gente, que de alguma forma dialogava com o modo como a gente mesmo estava pensando a organização do programa, da pesquisa, do ensino. Então, todos vocês conhecem o professor Márcio, claro, né, todos aqui acho que já, né, salvaguardadas algumas exceções, mas vocês devem conhecer, que é um professor já há bastante tempo do nosso programa. Mas eu gostaria de fazer uma pequena leitura do resumo do Lattes, do Márcio, para vocês conhecerem um pouquinho dele de um outro lugar, que é esse o lugar, só para ter uma ideia geral das pesquisas que são desenvolvidas pelo Márcio, tá? Então eu peço licença para fazer a leitura aí dessa biodata pequena aqui que está no Lattes do professor. Então, o Márcio, né, ele possui doutorado em estudos literários pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Araraquara, e doutorado sanduíche pela Universidade de Paris 8. Aí fez a sua graduação em letras, né, e licenciatura e bacharelado em português e francês, e bacharelado em italiano, também pela Unesp, no campus de Araraquara. Ele tem experiência na área de letras, com ênfase em estudos sobre a comunicação, a arte, a cultura contemporâneas, em suas relações com as mídias e tecnologias, enfocando sobretudo questões de poética. Além disso, também desenvolveu estudos em filosofia da literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: gênio, diabo, teoria e crítica. Né? E ele é nosso professor aqui, tanto do Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias, quanto do Programa de Pós-Graduação em Letras. Antes de eu passar a palavra para o Márcio, né, para que ele possa fazer a sua fala e nos ajudar a pensar nessa tarde, eu gostaria de passar a palavra para o Alexandre, para que ele possa dizer, né, porque essa aula também foi pensada por ele junto na gestão que nós fizemos juntas, né, então, juntos. Então, eu queria passar a palavra para ele, tá bom? Olá, Cris, obrigado, agradeço as suas palavras iniciais, acho que você já expôs até o percurso que nos fez chegar no Márcio, da importância dessa fala, né? Então, reitero tudo aquilo que você disse, de que quando pensamos no Márcio foi unânime e, inclusive, da importância da discussão. Acho que, então, por mim, é isso, foi um prazer trabalhar contigo, Cris, e agora acompanhá-la como coordenadora. É tão bom a gente não estar nessa função mais. Daqui 2 anos a gente conversa. Mas não pense que você vai escapar, né? Eu sempre falo isso, né? Assim, agora é a minha vez dos podcasts, para quem não viu o começo da conversa, tá? Então, Márcio, muito obrigado por ter aceito fazer essa aula inaugural para a gente. Com muita honra que a gente pode saber que tem uma palestra de excelente nível sem sair do nosso programa. Isso é muito bom saber.
É ótimo. Então, a palavra está com você, Márcio. Valeu, Cris, valeu, Xande. Agradeço, né? Só aquele agradecimento protocolar que a gente faz sempre que é convidado, mesmo que a gente esteja odiando a situação, falar, eu queria agradecer essa oportunidade, grande momento. Nesse caso, é um prazer em todos os sentidos. Primeiro, porque é o meu programa também, é esse no qual eu atuo, e depois, porque partiu de pessoas como vocês, né? A gente está nessa transição agora de coordenação, antes, essa coordenação composta pelo Alexandre e pela Cris, e agora pela Cris e pelo Wesley. Eu fico muito feliz de ver essas pessoas de quem gosto tanto, né? Amigos, que além disso são os intelectuais que são, os profissionais que são, e que podem estar assim à frente do nosso programa num momento tão desafiador, um momento desafiador para a universidade como um todo, mas para a pós-graduação em particular, e especialmente os programas de pós-graduação da área de humanidades. Nesse sentido, é muito importante que a gente possa confiar em quem está à nossa frente, e é o caso de vocês. E aí, Sharon, dentro desse contexto, que eu podia contribuir com algum tipo de reflexão sobre o atual momento, é algo que só pode me deixar envaidecido e feliz, tá bom? Então, muitíssimo obrigado a todos. Tinha pensado aqui em fazer uma fala, né, bem assim, alentada, que tivesse cerca de 4 horas, mas depois das nossas piadas a respeito dos podcasts do Alexandre, eu vou mudar e manter meu planejamento inicial. Está aqui, ó, todo nessa sabedoria, isso é um roteiro, para eu não me perder. Porque, embora eu faça as piadas com o Alexandre, também gosto de ouvir o som da minha própria voz, também falo bastante. Então, se começaram a perceber que estou passando dos limites, assim, discretamente, a Cris e o Alexandre me mandam pelo WhatsApp uma coisa do tipo, cala a boca, e eu vou encaminhando para o final. Né? Embora não tente fazer isso com mais dinamismo do que um grande amigo meu, o professor Jaime, da UEL, que uma vez, dividindo comigo uma mesa, na verdade era um mini curso, que era sobre Deus e o diabo na literatura. E ia falar de Deus e do diabo. E a gente tinha uma manhã inteira, das 8 ao meio-dia. Desde as 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas. Então, mas desde as 9h30 ele começou a falar, eu vou encaminhar para o encerramento, e ele terminou o encerramento dele às 11h30. Então, foi uma desproporção, né? De novo, essa velha desproporção pela qual o diabo passa, desde Priscas Eras, e que aconteceu lá. Mas dessa vez, se eu falar que estou encaminhando mesmo. Então, sem mais delongas, pesquisa e ensino em tempos de pandemia. Eu pensei, então, em partir, conforme a gente tinha conversado antes, daquela fala da Ampol, mas acrescentar alguns elementos, não só para dar mais enfoque também na questão da pesquisa, mas, sobretudo, para atualizar a reflexão com o que a gente já vivenciou, na prática, com as nossas aulas ministradas na pós-graduação e mesmo com a experiência que a gente também teve no nível da graduação, sempre atrelada à pesquisa que nunca parou durante todo esse tempo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, num contexto como esse, é que alguns sentimentos ou algumas posturas são quase naturais, embora algumas vezes devessem ser evitadas em um cenário disfórico como o que vivemos. Por exemplo, a ideia de desconforto diante da situação, insegurança, até mesmo medo, e em alguns casos até uma boa dose do velho preconceito, que podem aparecer em cenários como esse e aumentar ainda mais o desafio que já seria natural dada a excepcionalidade das circunstâncias. Afinal de contas, quando estamos diante do novo, em qualquer perspectiva que a gente imagine esse novo, não menciono aqui o partido em si, essa ideia de novo, do diferente, tudo isso faz com que nós tenhamos que sair da nossa zona de conforto. E aí a gente toma um pouco de cuidado, porque a ideia de sair da zona de conforto sempre parece ser uma espécie de discurso de mercado neoliberal, do profissional em constante atualização, mas ela às vezes carrega matizes um pouco mais ambíguos. Às vezes o que chamamos de zona de conforto é algo mais seguro e construído com anos e anos de experiência, dedicação e trabalho também. Mas, de qualquer forma, a retirada dessa zona de conforto gera esses sentimentos na gente. E aí, fazer algum tipo de reflexão, quando ainda estamos inseridos no meio dessa situação, é sempre desafiador. Então, a gente sempre faz isso com um pezinho atrás, porque talvez, no decorrer dos anos, modifique algumas de nossas posturas. Então, saibam que é um exercício reflexivo de dentro, e, portanto, está sujeito a revisões em momentos posteriores. A primeira frente que eu queria mencionar, com qual eu gostaria de trabalhar, né, é uma das que nos afeta. Porque essa é uma pergunta importante, né? Como isso nos afeta? Vale, dentro desse nosso contexto aqui específico, pensar como nos afeta no PLE. Mas também isso vai além, vai para a universidade como um todo, com a nossa identidade como professores ou como pesquisadores. E aí, essas duas frentes mencionadas no título da fala, elas são um bom norte para tecermos nossas considerações. A primeira que eu gostaria de mencionar aqui é a pesquisa. Bom,
A ideia da pesquisa, quando a gente pensa na área de letras, poderia, num primeiro momento, talvez de modo equivocado, creio eu, levar-nos a entender que ela não é afetada substancialmente. E por quê? Porque, diferentemente de outras áreas, né, relacionadas às ciências mais duras ou aplicadas, a gente não tem uma necessidade, todos os dias, em boa parte dos nossos trabalhos, de uma infraestrutura laboratorial, algo que nos levasse a um deslocamento espacial para um lugar específico e que pudesse estar momentaneamente, né, impedido. Ela, hoje em dia, sobretudo, por exemplo, com a grande disponibilidade de textos digitais ou de uma dinâmica de digitalização de textos, consegue amenizar bastante também, às vezes, as nossas fontes bibliográficas, uma vez que podemos pegar isso pela internet. Então, no primeiro momento, isso pode dar a impressão de que não nos afetou tanto enquanto pesquisadores. Temos ainda nossos objetos, nosso laboratório, via de regra, sempre foi o nosso computador, ali com os nossos textos, mas eu acho que há coisas que a gente não esperava e que apareceram na dinâmica concreta do dia a dia, e que mostram como afetamos, né, a nossa pesquisa nas dinâmicas que nós próprios adotamos. Por exemplo, o que nós temos como consequências diretas, digamos assim, dessa situação na pesquisa na área de letras? Os nossos prazos são indício disso. Quando eu falo dos prazos, não só a nossa adequação aos prazos em função das nossas limitações e dificuldades, mas notem como houve uma resposta natural, do ponto de vista institucional, que apontava para os prazos e sua importância nesse momento. Pensem no nosso programa. Nós reavaliamos os prazos de defesa no sentido lato, reavaliamos nossos prazos da seleção, reavaliamos os prazos das aulas, tudo isso por conta dessa necessidade de adequação. Mas mais do que isso, por mais que a gente possa imaginar que não temos exatamente um cenário hiperfavorável no nível macro, né, para a pós-graduação como um todo, até mesmo algumas prorrogações de bolsas que a gente até não esperava aconteceram, dando uma ideia de como esses prazos se inserem nesse contexto. Só que, obviamente, por mais que a ideia de alteração de prazos possa, num primeiro momento, parecer só um ponto positivo, né, ela está ligada às dificuldades inerentes ao processo de pesquisa como um todo. Pesquisas que foram interrompidas, que tiveram que ser suspensas, comunicações entre orientadores e orientandos que acabaram ficando atravancadas durante esse período. E isso mesmo, acontecendo assim, acaba gerando um efeito negativo por conta de todo um planejamento de vida e de carreira das personagens envolvidas. Afinal de contas, alguns já estavam esperando que em março teriam seus títulos, seja de mestrado, seja de doutorado, e com isso algum encaminhamento ocorreria. Podemos, às vezes, tomar sempre cuidado para não particularizar essas consequências, mas elas merecem ser consideradas. Às vezes, a gente está imaginando a defesa de um mestrado para uma continuidade de um doutorado em um outro programa. E que, com isso, o ajuste de calendário passa a ser um desafio. Ou mesmo alguém que tenha que defender um doutorado para dar andamento à sua vida profissional. Imagine isso atrelado à necessidade de apresentar o comprovante de conclusão do doutorado para assumir uma vaga num concurso. Tudo isso mostra que isso é uma consequência direta desse nosso cenário e que está envolvido no nosso projeto de pesquisa como um todo, no nosso processo de pesquisa como um todo. E já é fruto desse nosso cenário disfórico. Uma outra coisa que pode parecer hoje não tão útil, a ideia de uso de bibliotecas. Claro que é uma grande digitalização de textos. Eu mesmo sou, né, um adepto do texto digital. Hoje, basicamente, minhas interações com o texto são digitais, algo acima dos 90%, mas ainda assim nós temos que pensar em determinados casos. Por exemplo, determinados textos específicos ou documentos específicos que demandam uma consulta in loco. Mesmo que nós tenhamos, no caso, esse tipo de material na nossa casa, quer dizer, na biblioteca da UEM, no primeiro momento isso foi prejudicado. Imaginem isso como um todo, pensando, por exemplo, em visitas a bibliotecas específicas, mesmo os sistemas que nós temos de solidariedade de empréstimo entre as instituições, e que demandariam, por exemplo, um fluxo via correios ou empresas de entrega de determinados volumes. Basta pensar que dentro desse cenário que a gente está vivendo, a greve dos correios já afeta isso de maneira decisiva. Então também afeta nossas dinâmicas de pesquisa por conta disso. Outra coisa que também está vinculada a isso, e essa fica ainda mais clara, são as pesquisas de campo que alguns de nós desenvolvem. Isso pode, no caso, trazer consigo a exigência, por exemplo, de visitas a determinados espaços, a determinadas instituições. Apesar da internet possibilitar a interação quando isso trata, digamos, de pesquisas ou de entrevistas com algumas pessoas, ainda assim isso pode afetar a dinâmica e modificar o meio, alterando os dados e os resultados. Afinal de contas,
Como que a gente vai visitar uma escola nessas circunstâncias? E visitando, imagine quem desenvolve pesquisa ligada a ensino e que vai para o ambiente escolar. Ainda que possa fazê-lo em nome da ciência, o que ele está encontrando lá em termos de objeto? Como é que vai manter, por exemplo, o contato com um determinado público-alvo dessa pesquisa, que acaba servindo, né, como interlocutor, se no final das contas há tantas dificuldades, né, para interação direta, física, presencial, e ao mesmo tempo continuamos tendo as dificuldades para essa interação remota. Afinal de contas, se isso envolver de alguma maneira a educação básica, não podemos contar com conectividade constante, disponibilidade de infraestrutura, de equipamentos e gadgets para dinamizar essa interação. E aí, de novo, essas pesquisas acabam ficando prejudicadas. Tem uma coisa que nós estamos vivendo, todos nós estamos, né, sentindo, e o programa está tentando resolver justamente por meio de ações diretas, dinâmicas e rápidas, para não prejudicar os alunos. Mas os eventos foram prejudicados. Agora, me parece que nós estamos tendo uma dinamização numa outra frente para criar a viabilidade desses eventos a serem realizados de modo remoto. Mas, no primeiro momento, o que nós tivemos foi o cancelamento desses eventos. E aí, isso afetava cada um de nós, porque tínhamos prazos, tínhamos um calendário para correr atrás. E aí, como é que eu posso, apesar da minha enorme disposição em participar dos eventos, conquistar esses créditos, como é que eu posso participar do evento que não existe? Mais do que isso, e o meu planejamento para aquele evento para o qual eu já tinha uma comunicação aceita e até mesmo uma passagem comprada, o evento teve que ser cancelado. Não por maldade dos organizadores, mas porque a situação excepcional de pandemia assim o exigia. Isso também faz parte desse grande espectro da pesquisa. Não só porque cumpre uma necessidade pragmática de cumprimento de créditos, mas, sobretudo, porque é justamente nesses eventos que colocamos os nossos resultados de pesquisa à mostra e à prova, e por meio dos diálogos conseguimos crescer. Não há como subestimar isso. E até mesmo um aspecto que poderia não ser afetado, como o das publicações, foi afetado sim. Foi afetado porque, do ponto de vista, por exemplo, de livros que fossem publicados em papel, tivemos esses efeitos em gráficas editoras, mas também porque, mesmo em periódicos que circulam somente na sua forma digital, ainda assim não podemos ignorar que temos lá seres humanos por trás disso e que foram afetados por todo esse contexto. Razão pela qual determinadas publicações, apesar do grande esforço de todos os envolvidos, acabaram atrasando ou acabaram tendo problemas no seu fluxo editorial como um todo. Então, esse pacote já nos mostra, né, como a gente encontra desafios do ponto de vista da pesquisa, dentro da nossa área, apesar de não termos necessidade de usar um grande colisor de hadrons para realizar algumas de nossas pesquisas. Afinal de contas, sobretudo o elemento humano envolvido nas diversas frentes e nas diversas instâncias acaba sendo diretamente afetado. É óbvio, né, que o próprio cenário se torna ele próprio, um campo de pesquisa, né, sobretudo para se desenvolver a posteriori. Mas ainda assim, ele traduz esse tipo de dificuldade. Ora, além disso, uma outra frente que nos tocou de maneira talvez até mais pungente é a do ensino. E isso envolve, sim, a nossa pós-graduação, porque nós temos aula no nosso programa, mas envolve também todos nós em outras frentes. Porque nós que estamos aqui, seja como professores, seja como alunos, estamos pensando nesse contexto da pós, mas muitos de nós, que também estão aqui, atuam em outras frentes, seja porque trabalham em instituições privadas, seja porque trabalham na educação básica, e ainda assim a questão do ensino se apresentou com os mesmos desafios, apesar dos graus variarem de acordo com o respaldo que era dado aos profissionais. E aí, nesse caso, vou tomar a liberdade de recuperar uma discussão que já fiz em outros momentos, inclusive na mencionada fala para a Ampol, porque ela já mudou desde lá. Por quê? No primeiro momento, quando nós desenvolvemos essas várias estratégias para o ensino remoto, e essa é a forma como, essa expressão como essa nossa atividade circulou, ensino remoto, ela se distanciava de um modelo presente em diversas instituições, inclusive na nossa, da educação à distância. Então era importante, no primeiro momento, separar o que é educação à distância do que seria. Nem acho que ensino remoto fosse a melhor expressão. Digamos que seria o teletrabalho ou trabalho remoto na educação ou no ensino. Seria bem isso. Então, diferenciar isso é importante. E como isso se diferencia? Bom, primeiramente, na educação à distância, nós estamos falando de uma filosofia educacional específica. Ela envolve uma série de elementos, um ambiente virtual de aprendizagem, né, cuidadosamente desenvolvido e aplicado de acordo com as especificidades da proposta, uma infraestrutura de gravação e transmissão,
que faz parte de um pacote complexo que envolve a ideia de ter educação à distância. Pense no caso da Universidade Aberta do Brasil, que é justamente o modelo com que nós estamos mais familiarizados. A OAB, ao celebrar os acordos que nós tínhamos entre prefeituras municipais e as instituições de ensino superior, que ofertariam em polos de apoio presencial seus cursos, esperava que as prefeituras oferecessem como contrapartida a infraestrutura. Isso significava não só um prédio dedicado à universidade para a educação à distância, mas também que oferecesse, né, computadores e uma conectividade suficiente para que o aluno pudesse, né, aproveitar o polo, caso ele não dispusesse desses recursos na sua casa. Isso acontece sempre? Não. Isso varia muito em termos do que realmente é entregue. E aí nós podemos perceber que mesmo quando tudo é pensado, podemos ter problemas. Mas no caso, quando a gente está no âmbito da educação à distância, isso é um pressuposto que ajuda nessa infraestrutura. Infraestrutura que acaba sendo complementada, nesse caso, pela presença de tutores. No nosso modelo, temos sempre tutores presenciais e tutores à distância. Os tutores à distância são os tutores vinculados ao campus da universidade que oferece os cursos. Eles vão interagir com os alunos por meio do ambiente virtual de aprendizagem e vão estar vinculados ao professor das disciplinas, no que ajuda a ter maior dinamismo e divisão de trabalho. Mas temos também os tutores presenciais de cada uma das cidades que oferecem os cursos, que podem estar ali presentes para uma série de pequenas demandas do dia a dia, inclusive com suporte presencial e humano, que de outra maneira nós não poderíamos ter. Tudo isso mostrando que está aliado a uma perspectiva de planejamento, inclusive com treinamento prévio, e inclusive também com uma expectativa na inscrição de cada um desses atores, para que eles também tenham uma formação específica que possibilite, né, uma otimização desses mesmos recursos. Ora, tudo isso daqui mostra que, nesse cenário, nós estamos pensando numa situação na qual essa é a proposta. Ou seja, essa modalidade de ensino, a educação à distância, busca a excelência por seus próprios meios. Esse tipo de mediação tecnológica que estamos tendo agora, no caso da educação à distância, é o território, o lugar de onde ela retira sua própria potência. Então ela trabalha, né, explorando suas forças a partir de um contexto hiperfavorável. Ela pensa assim, ela busca soluções e busca aprimoramentos neste contexto. Então, esse é um modelo que não é o que nós estamos vivenciando. Porque, dentre outras coisas, esse modelo da educação à distância traz pressupostos que, embora sejam muito difíceis de serem colocados em prática, quer dizer, de encontrarmos uma situação plenamente favorável, ainda assim são interessantes filosoficamente falando. Por exemplo, as modalidades à distância pressupõem que o aluno que vai participar de algo assim tenha já uma certa autonomia de estudos e pesquisa. Esse era um pressuposto. Aqui eu faria uma grande ressalva, porque minha experiência atuando na educação à distância me mostrou que esse não era um pressuposto que nós poderíamos ter assim de modo mais extensivo. Mas ainda assim é interessante, porque ele está aliado à filosofia da modalidade de ensino. Ou seja, o gerenciamento de tempo, a interação com as ferramentas, até mesmo a possibilidade de estudar, entre aspas, sozinho, era um pressuposto que estava colocado lá e que ajudaria essa modalidade a encontrar sua excelência de uma maneira mais eficiente. Agora, tragamos isso para o nosso modelo do teletrabalho, do nosso trabalho remoto no ensino, ou na educação, se a gente quiser. A primeira coisa que mostra que a gente não teria como ter uma situação espelhada é que o nosso modelo se assume como paliativo. Ele já diz que ele está aqui enquanto não podemos retomar o outro modelo, que é o nosso. A gente poderia abrir aqui uma discussão, de verdade, sobre o significado de cada um dos modelos, o que se ganha, o que se perde, e o porquê de nós adotarmos aqui um modelo presencial. Abriria uma outra discussão, que eu acho que não seria o foco, mas então cabe aqui a gente reforçar que a identidade de cursos como o nosso, do PLE, e de boa parte daqueles que se viram desconfortavelmente nessa situação, era a realidade de cursos presenciais. A modalidade adotada era presencial. Essa era a identidade do curso. E, portanto, a identidade de todos os seus participantes, sejam professores, sejam alunos. Então, diante disso, fica óbvio que quando modificamos a dinâmica básica, inclusive comunicacional, do curso presencial, adotamos uma solução que é paliativa. Vamos fazer isso enquanto não podemos retomar o que nós consideramos o meio mais eficaz para mostrarmos nossa excelência. E diante disso, ao estar numa estrutura que se assume como paliativa,
a gente pressupõe necessariamente alguma perda em relação à atividade presencial. Ora, se a gente, nesse caso, assume essa perda, já nos colocamos numa situação ainda mais desconfortável, que é, estou aqui trabalhando, estou aqui dando o meu melhor, mas sei que isso é inferior àquilo que eu poderia fazer em outras condições. É duro para um profissional que busca excelência em todos os momentos da sua carreira assumir essa limitação. Ainda assim, ela está na base, né, dessa dinâmica. E ao estar na base dessa dinâmica, ela cria uma outra coisa, uma espécie de vetor, né, como que eu posso dizer, para amenizar os danos, que visa sempre uma solução que se aproxime do resultado do presencial. Isso é delicado. A educação à distância não vai fazer isso. Se algo gera um problema, eu busco soluções sem ceder à tentação presencial, buscando nas próprias ferramentas a solução. No nosso caso, a gente tenta emular o que nós teríamos no presencial. E isso faz com que a gente tenha que correr aí uma maratona carregando um grande peso nas costas. E torna muito difícil. A gente acaba não explorando o melhor de nenhum dos mundos. Pois, dentre outras coisas, a própria definição que dicotomiza os modelos educacionais aqui apresentados está na base da relação com as pessoas, na proximidade, na presença física, no aqui e no agora, na sincronia e na sintopia. Ora, se eu tiro isso de um modelo que se propõe presencial, eu subtraio justamente a presença, o que já mostra que o dano está instaurado. E aí, quando tentamos criar uma espécie de presença putativa, nota, há uma dinâmica de presença também na mediação tecnológica e na realidade virtual. Só que aí ela se assume como a presença. Ela não é a presença putativa da realidade de proximidade física. Não, ela é essa presença. Então estamos aqui em duas instâncias bastante diferentes e que mostram as dificuldades de solução daí decorrentes. Por quê? Porque quando a gente vai pensar no que nós vamos usar nesse modelo, né, do teletrabalho, do trabalho remoto, a gente percebe que, dentre outras coisas, por conta do caráter emergencial, que temos que resolver isso muito rapidamente, de consertar o avião durante o voo, a gente teve que lidar, por exemplo, com uma precariedade de recursos. Precariedade de recursos, tanto de alunos como de professores. Isso envolveu tudo. Envolveu desde caso de colegas que não tinham câmera e que não estavam familiarizados, por exemplo, com a utilização do celular como câmera para vinculá-lo ao seu computador, ou pessoas que tinham uma internet que era suficiente em termos de conexão para aquilo que realizavam, que não afetava negativamente a ausência da câmera ou de uma conexão, né, de banda larga, tão rápida, para que eles desenvolvessem os trabalhos com excelência. Mas de um dia para o outro, eles passaram a ter que ter isso. E a explorar isso da melhor maneira possível. Assumindo, nesse momento, que por mais que a gente se esforçasse, não ia ser o suficiente para ser tão bom quanto o modelo do qual a gente partiu. Então, essa precariedade de recursos, notem, comparem isso com o que envolvia, por exemplo, um polo de apoio presencial, uma secretaria dedicada e um núcleo de educação à distância, tanto em prefeituras quanto num campus que ofereça um curso assim, de AD. Com o que a gente está vivendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a persiana da minha sala. Eu estou aqui na frente do meu notebook, na minha sala, utilizando aqui, como podem ver, para dar um pouco mais de foco de luz, né, a luminária que eu roubei do Miguel, meu filho mais novo, que agora está fazendo, né, a sua tarefa da tarde nas trevas, que não deixa de ser uma bela metáfora da educação do Brasil em 2020. E aí, fazendo isso, a arte do possível. A arte do possível. Então, não há como a gente explorar, nessa dinâmica de gambiarras, né, a potencialidade do meio. Ora, vou citar um caso que aconteceu semana passada, né? Quarta-feira, se não me engano, tivemos uma fortíssima chuva em Maringá. E aí, em várias regiões da cidade, acabou a energia, inclusive na UEM. Em outras circunstâncias, imagine se nós estivéssemos na UEM dando aula, acaba a energia, acaba tudo escuro. A gente espera um pouco, fala, vamos embora, né? Num ano normal, teríamos um calendário mais extenso, possibilitando reposições. Não havendo isso, como não haveria colisão em contraturnos de outras atividades, ou até mesmo, né, no eventual janela que aparecesse, poderíamos repor, mas agora estamos em outra. No meu caso específico da minha disciplina, numa estrutura modular que tem 9 encontros. 9. Sem data ou horário para fazer uma reposição. Não dá certo, não é uma opção para mim. E aí o que acontece na minha região? Acaba a energia. Na internet, a gente pensa, e se a internet falhar? Oh, meu Deus, então acaba a energia. Não tem internet, não tem computador, não tem nada. Um lado meu
falou, essa é a mesma coisa que aconteceu quando uma vez, há alguns anos, eu estava indo dar aula na pós e um carro me atropela, e aí quebra meu braço. Nunca vou esquecer que uma orientanda e aluna aparece do meu lado, quando eu estou caído no asfalto, e fala, professor, foi atropelado? Minha mão estava aqui, né? Parece que sim. E aí ela disse, vai ter aula hoje? Parece que não. Quer que eu dê algum recado lá? Eu falei, diga que eu estou indo fazer uma cirurgia no hospital daqui a pouco. Quer dizer, às vezes acontece, faz parte de qualquer pessoa, em qualquer profissão. Um imprevisto, acabou a energia, não deu. Mas nesse caso, na precariedade da situação, nessa nossa sensação de estar sempre entregando menos do que poderia, eu me senti impelido a achar uma solução, falei para ficar em meia horinha a mais, conversei com o professor Alexandre, que está aqui, e fui até a casa dele, contrariando todas as regras de distanciamento social, para fazer a aula no escritório dele. Depois eu falei, por um lado, gostei da minha dedicação, claro, mas por outro, acho que abriu uma porta perigosa sobre o que significam as relações de trabalho neste contexto precarizado. Não é papel do professor, nesse contexto, sair correndo procurando algumas coisas, porque falhou num nível que foge completamente da esfera pessoal, quer dizer, acabou a energia na região da cidade, e mais do que isso, ainda que fosse pessoal, ainda que fosse porque a minha internet não é tão boa, é muito esquisito imaginar que eu tenha que pagar para trabalhar e criar toda essa infraestrutura para desempenhar minhas funções. Então, olha o tamanho do pacote e o tamanho da problemática que surge, baseado num problema que é oriundo dessa dicotomia entre educação à distância e teletrabalho e a questão da infraestrutura. Então, é muito diferente. Uma outra coisa que pode ser percebida, porque, notem, a gente desenvolveu no primeiro momento ambientes virtuais de aprendizagem improvisados. O que era o nosso ambiente virtual de aprendizagem? Era o Meet, era o Zoom, né? Era o Skype, era um método que a gente tinha para teleconferência. Né? Não era algo pensado, inclusive, na estruturação para otimização da relação de ensino e aprendizagem. Aí alguém pode dizer duas coisas. A primeira mas agora não está tendo isso? Sim, mas esse é o último ponto que eu quero discutir. E outra, mas eu tive aula com o professor e ele montou ele próprio um site que fazia não sei o quê. Olha, de novo, é a mesma questão de sair correndo para outra casa para você desenvolver seu trabalho. É óbvio que uma pessoa pode ter maior ou menor facilidade para usar uma determinada ferramenta, mas ela não era uma ferramenta pressuposta na atuação profissional daquela pessoa em questão, daquele professor. Não faz parte do pacote de suas obrigações, não faz parte da sua formação. É lógico que ninguém ficou parado e todos buscaram fazer o melhor possível. Mas isso não deixa de ser assim, um pouco próximo de uma situação que minha geração viveu quando estava acabando a graduação e que estava indo trabalhar, por exemplo, em cursinhos, e a gente gostava de ter um diferencial. Eu, aquele professor que toca violão, tem aquele professor que sabe contar piada, tem aquele professor que, sei lá, faz malabarismo. Tudo isso pode ser uma ferramenta didático-pedagógica. Nada contra. O problema é achar que só porque deu certo com quem toca violão, todos têm que tocar o violão, e quem não toca é incompetente ou não está fazendo o suficiente. Não é assim que funciona. Individualidades particulares numa determinada atuação são muito bem-vindas, sobretudo se puderem ser replicadas, mas não podem ser uma exigência prévia, porque isso é injusto. E isso aconteceu com relação à tecnologia e a, digamos, essa adaptação instantânea e momentânea a ambientes virtuais de aprendizagem, que mesmo nos bons casos, continuavam sendo gambiarras. Belas gambiarras, gambiarras funcionais, mas ainda assim gambiarras. Notem que eu uso a palavra gambiarra aqui, não para diminuir quem o fez. Ao contrário, eu fui um dos que tentou, junto com uma orientanda minha, fazer algo assim. E acho que o resultado foi muito bom, diga-se. Mas ainda assim, o caráter paliativo, né, emergencial, não pode ser negado. Porque, do contrário, nós normalizamos essa situação. E aí isso não só se torna aceitável, isso se torna necessário, isso se torna não só a nossa limitação, como uma âncora, que não nos deixa estáveis, mas nos prende no fundo. Então, por isso, temos que deixar isso bem claro quando falamos desse assunto. Tá? Até mesmo a questão das lives era algo para ser pensado. O modelo da educação à distância tem uma dinâmica de presença diferente, como eu disse. Então, como o modelo pressupõe a autonomia do aluno, a esmagadora maioria do conteúdo, que vai ter a voz, né, e a cara do professor, é feito de maneira assíncrona. Não é necessário ficar ali naquele momento para ver o professor falando. Então, a aula é gravada sob a forma de uma videoaula, ela fica disponível no ambiente virtual de aprendizagem,
E o aluno não só pode vê-lo quando ele tem o melhor momento, como pode rever aquilo quantas vezes quiser. É a proposta desse modelo. No nosso caso, no teletrabalho, houve uma espécie de demanda da sincronicidade. Vamos fazer lives, vamos estar naquele momento. E, em alguns casos, com um tipo de ajuste, que eu até entendo a lógica, mas que não funciona, que é, a sua aula tinha quanto tempo? Eram 5 aulas? Muito bem, 5 aulas na frente do computador. Por uma questão de saúde, isso não é algo que deveria ser defendido em nenhuma circunstância. Mas tirem a questão da saúde, sobretudo do professor, da saúde física e mental. Isso é ineficiente por meio dessa dinâmica comunicacional. Essa dinâmica comunicacional não se constrói em continuidade extensiva. Qualquer pessoa que pesquise um pouco essa forma de comunicação entende isso. Outras estratégias são usadas. Mas aí entra também a precariedade que envolve uma certa, não sei se eu chegaria a dizer demonização do professor, mas um processo de negativização, sobretudo do servidor público, do funcionário público, e que atinge a educação desde sempre. Esse pessoal que faz greve, esse pessoal que não quer trabalhar. Interessantemente, isso sempre parte de pessoas que não entendem nada do tema, que nunca se envolveram, nunca estiveram presentes, ou então tem como referência algum amigo ou alguma pessoa próxima que ele sim é o exemplo disso e que existe em qualquer profissão. Mas no nosso caso, ao levar isso para a aula remota, não posso imaginar que se eu não fiz 5 horas síncronas com os meus alunos, é porque eu estou fugindo do trabalho. Ao contrário, posso estar fazendo isso e complementando com outras atividades que vão mostrar que eu estou fazendo ainda mais trabalho. Mas, de qualquer forma, criou-se para a gente aqui uma espécie de presença putativa. Já que não tinha como ter o aqui, vamos ter o agora, para garantir que isso ainda assim, quando eu disse que eu compreendo, trouxesse algo que estava presente no nosso modelo presencial. Não funciona, esse que é o maior problema. Até posso entender o impulso, mas ele na prática não funciona. Tanto que nós começamos a ver, a gente fez uma série de brincadeiras antes do início da nossa fala, mencionando coisas como, será que vão estar vendo alguma coisa no WhatsApp? Será que vão estar fazendo algo? Vejam agora o momento, né? O Alexandre, a Cris e eu temos que ficar aparecendo. Os demais, como eu faria, se estivesse dessa outra maneira, fecham o microfone para não ter nenhum tipo de ruído, e fecham a câmera. Já teve casos de aulas que eu dei e que, assim, não aguentei. Depois do término da aula, fiquei quase 1 hora esperando para ver se a pessoa saía. A pessoa não saiu, porque ela não estava lá. Ela ligou, colocou, conectou, fechou outras coisas para fazer outra coisa. Provavelmente ela não estava nem no início. E isso ficou... Aí alguém vai dizer, o que eu faço para perceber? Eu falo, não, é um outro modelo. E também parte de uma série de ilusões, e esse é um ponto que em outra ocasião nós poderíamos discutir, inerentes ao ensino presencial. A ideia de que se a pessoa está naquele lugar, ela está presente. Muitas vezes ela está quieta, sentada ali na sua carteira, fazendo alguma outra coisa. Porque ela está na internet? Ela pode não estar mexendo em nada, mas pode estar em outro lugar. Presença não é participação. Isso é muito importante. Mas ainda assim, tentamos, de alguma maneira, lidar com isso a partir da sincronicidade. Qual foi o nosso grande problema, meus caros? A gente estava, nesse caso, perdendo os recursos da presença e que estariam ligados a alguma coisa que, do ponto de vista didático-pedagógico, não pode ser subestimado. Sei lá, certos morfemas suprassegmentais. Imaginem, por exemplo, a sua linguagem corporal, a sua entonação, alguma coisa que pode ser feita na dinâmica da utilização do espaço da sala de aula, o modo como você caminha, passa entre carteiras, né, uma inflexão da voz, e mais do que isso, a resposta corporal sinestésica, se houver silêncio, da turma, que faz perceber se aquilo está funcionando ou não. Tudo isso se perde. Você tem, às vezes, um monte de fotinhas ou um monte de iniciais. E aí, o que está acontecendo naquele momento? Não seria absurdo imaginar, né, dentro dessa perspectiva hiper absurda já desde o início, que num certo momento de sua aula síncrona, você fosse o único presente na sala, falando para você mesmo. E tudo porque a gente não assume exatamente a outra identidade e não consegue manter a inicial nossa, presencial, dentro dessa situação de um entre-lugar na qual nós caímos. Ou seja, a gente não pode ignorar que no caso da dinâmica presencial, nós retiramos a potência de outro lugar. E aí temos esse tipo de dificuldade. Além disso, cumpre lembrar uma última coisa, que da outra vez eu queria falar e esqueci, dessa vez não esquecerei, que quando a gente pensa no começo das reflexões sobre a internet, lá na década de 90, um ano mágico é o ano de 95. A partir daí, muita coisa aconteceu. 95, 97, até 99,
foram anos que saiu um monte de coisa. Em 95 sai um livro de um pesquisador da MIT chamado Nicholas Negroponte, chamado A Vida Digital, Being Digital. Nesse livro, lá de 95, em que ele começava a pensar os vários significados da internet na universidade, na educação, enfim, em várias frentes humanas. Mas ele tinha um carinho especial para a questão educacional. Ele chega a mencionar algo e fala, olha, eu acho que eu prefiro, nessa dinâmica comunicacional, responder a um e-mail da minha cama no domingo de manhã, para não ter que fazer uma reunião na segunda de manhã na minha empresa, de algo que poderia ser resolvido assim. Então eu prefiro responder ao e-mail de domingo, mas ganhar, entre aspas, amanhã de segunda, já que isso já foi resolvido. Essa era uma coisa que ele falava sobre gerenciamento de tempo. E a grande questão aqui é gerenciamento de tempo. O nosso cenário realmente possibilitaria algumas coisas oriundas da assincronicidade e da ausência de sintopia. Porém, me parece, e esse é o meu diagnóstico, nós não lidamos bem com o gerenciamento de tempo. Quando digo lidamos, não no presente do indicativo, no pretérito perfeito do indicativo, da situação. E o que nós vimos foi o contrário. Foi um total descontrole do tempo, em que ações que nós desempenharíamos, digamos, numa hora útil do dia, de 8 horas que nós dedicamos, já foram mais extrapoladas do que de costume, e isso transbordou para os fins de semana, para feriados, não teve controle algum. E até mesmo quando a gente estava se preparando para voltar, muita gente se viu na situação de que, daqui a 15 dias começamos as aulas. Ao invés da gente poder repousar um pouco para poder começar com as baterias cheias, vamos todos fazer curso de capacitação. Então a gente já começou desgastado todo esse processo. Porque a gente não gerenciou o tempo. Esse mesmo Nicholas Negroponte, ele chega a mencionar um termo que ficou meio em desuso, ele chamava de netiqueta, para misturar net com etiqueta. Para falar de algumas coisas assim, inerentes que as pessoas podem desenvolver se estiverem familiarizados com essa dinâmica comunicacional. Por exemplo, não mandar áudio de 12 minutos. É um exemplo de netiqueta. Mas também tem a ver com isso. Não mandar, por exemplo, uma mensagem pelo WhatsApp sexta-feira às 11 da noite, achando que a pessoa vai responder na sexta ainda. E isso acontece nas diversas instâncias. Não estou falando só pessoal, são profissionais no nosso contexto. Né? Que no fim de semana é um bom momento para esclarecer uma dúvida que é respondida até o domingo, porque vai segunda, logo que começar a abrir a instituição, tem que estar resolvida. Esse tipo de coisa. Então mostra como o nosso gerenciamento de tempo, dentro deste contexto, prejudicou ainda mais. E ao prejudicar o gerenciamento de tempo, prejudica o resultado. Porque isso diminui a excelência. A excelência faz parte de planejamento, ela não cai do céu. E dentro do planejamento, o gerenciamento de tempo é fundamental. Porque é isso que permite você colocar, inclusive, quais são suas metas, expectativas, e saber quando elas devem ser obtidas, para você poder mensurar, inclusive, se houve sucesso ou fracasso. E no final das contas, nessa total balbúrdia temporal que nós estamos vivendo, a gente vai deixando as coisas correrem e depois vamos ver qual vai ser o resultado. Porque não temos nem tempo para isso, para gerenciá-lo. Então, tudo isso leva-nos a algumas consequências. Já são percebidas. Isso eu queria atualizar em relação à última fala que eu mencionei, porque já dá para perceber isso hoje. Por exemplo, do ponto de vista da pesquisa, fica bem claro que algo que antes era uma intuição se tornou concreto. Há implicações na formação. Pega um campo nosso PLE, no caso, a linha de pesquisa dentro da área de concentração em estudos literários, chamada Campo Literário e Formação de Leitores. É uma das nossas. Nesse caso, há implicações na formação de professores e leitores que são bastante evidentes e que não deixarão nunca mais as coisas voltarem a ser como eram antes. A realidade que estamos vivendo atualiza pressupostos teóricos do ponto de vista comunicacional. Coisas que eu pesquisava, que colocava como projeção, se tornaram concretas. Bem ou mal, se tornaram concretas. E modificaram completamente a nossa perspectiva diante do objeto. Né? O modo como somos mediados pelas tecnologias de informação e comunicação, que sempre pareceram, em um certo momento, um incremento, como diria o poeta, um plus a mais, elas passaram a ser a fonte primária desse tipo de interação. A imersão no meio, né, digital, por exemplo, é um convite, mas ela também traz objetos que problematizam o que é leitura e o que é leitor, para pensarmos numa frente só. E não só porque a gente traz, dentro desse contexto, com mais familiaridade, coisas como, por exemplo, videogames, para a gente discutir qual é o papel disso. Aquilo é um texto, sendo o texto é um texto artístico, sendo artístico é literário, mas mais do que isso que a gente está fazendo aqui. Algumas coisas que nós divulgamos por meio do audiovisual e que em outras circunstâncias teriam uma base na linguagem verbal, escrita.
as nossas lives, elas são textos, e o que nós fazemos ao interagir é leitura. Todas essas frentes que foram abertas e intensificadas por esse nosso contexto, e que assim foram modificando já, agora, né, nesses meses, essas nossas frentes de atuação. No caso do ensino, esse que me chamou muito mais atenção. Por mais que a gente perceba as dificuldades, a gente está inserido na exigência do dia a dia, né? Sobretudo os colegas que estão, na realidade, não pública e que têm uma necessidade de resposta imediata com consequências diretas, caso isso afete o aspecto financeiro da instituição. Quer dizer, uma pessoa que se desmatricule, um aluno que você perca, é algo grave. Quem já trabalhou sabe como também há essa pressão, né? E aí, nesse caso, essa obrigação de busca pela excelência fez algo curioso, que é nos levar na direção da EAD. Porque a busca da excelência nos levou a soluções que funcionam na outra modalidade. O que afetou a nossa identidade mais ainda. O teletrabalho, né, no ensino já não tinha uma identidade lá muito bem assim, assentada. Mas a necessidade constante no dia a dia fez com que isso piorasse. Não deixa de ser sintomático que nós estejamos, no caso da UEM, trabalhando, por exemplo, com o Moodle presencial, que sempre esteve lá. Mas é uma solução que, do ponto de vista da identidade visual, da dinâmica interacional e tudo mais, nos remete para aquilo. Coisas que a gente começou a ver, por exemplo, falar assim, não, as nossas aulas serão lives, mas como não dá para falar tudo, eu vou gravar um vídeo e disponibilizar para os alunos. É louvável, eu faço isso. Mas não deixa de ser o modelo que a gente tinha na EAD e que mostra como esse pressuposto começa a aparecer. E logo ele deixa de ser esse nosso plus a mais para ser o mínimo necessário, porque a modalidade começa a se identificar com a outra. E afeta o que a gente fazia no curso presencial. Ele passa a ser outra coisa. Se dá certo ou dá errado, se é bom ou ruim, é uma outra discussão para um outro momento, pois a gente não tem nem resultados completos para poder avaliar. Mas isso começa a acontecer, e a gente vai notando, né? Isso também tem para a gente uma consequência que é bem delicada, porque tudo isso nos trouxe uma exigência de performance e resultado. Quer dizer, talvez vocês tenham vivenciado isso, alguma reclamação, ou até mesmo como alunos, alguns de vocês tenham debatido num grupo de WhatsApp, algo do tipo, aquela aula foi uma droga, aquilo lá não funcionou, esse professor não sabe ministrar uma aula desse jeito. Porque ao mesmo tempo que trouxe essa exigência, isso tornou mais forte. Eu escrevi que a palavra sensação, que na hora que eu estava fazendo o meu roteiro, eu queria encontrar uma palavra justa para isso. No primeiro momento eu falei, evidenciou as nossas falhas. Mas eu acho que estaria sendo injusto comigo e com meus colegas se partisse do pressuposto disso. Por mais que fosse, no primeiro nível, evidenciar a falha, mas não é como se eu fosse jogar futebol, sei lá, o Messi vai sair do Barcelona, falo, traz o Márcio no lugar do Messi. Aí no primeiro jogo eu ia falar, o primeiro jogo evidenciou as falhas do Márcio. Realmente, ia evidenciar, mas não acho que seja justo, né, me cobrar por conta disso. A mesma coisa acontece aqui. Mas, no caso, nos deu, sobretudo, a sensação das nossas falhas. Em cada aula que caiu, em cada momento que a gente tentou, sei lá, compartilhar uma tela, um momento que a gente tentou usar o Attendance para fazer uma chamada e não puxou no nosso arquivo, né, do Excel, no momento que a gente tentou gravar a aula, a gente esqueceu de entrar primeiro, então a gente não conseguiu gravar naquele momento, quando não conseguimos alterar a configuração do Meet para poder fazer isso, tudo que vocês imaginarem, nesse caso, apareceu, porque deu uma impressão de que nós não estaríamos utilizando com a desenvoltura e excelência esperadas, né? Olha o que está acontecendo, e é simbólico que seja um cara chamado Márcio também fazer isso aí, e não deixa de ser uma metáfora do momento. Para aqueles que não estão caindo, eu espero que realmente não esteja acontecendo com todos, ele perguntou, está caindo em mais algum lugar ou só comigo? Mas é isso, essa é a nossa realidade, nesse contexto em que estamos inseridos. E isso só pode gerar para a gente a sensação de que não está tão bom quanto deveria ser. E aí isso me remete a algo que eu fiz num outro contexto, como proposta de abordagem teórica, mas que se encaixa aqui agora. E isso aqui, como eu prometi para vocês, se encaminha para o encerramento da minha fala. E é encerramento de verdade, não de 2 horas. Certa vez, para tentar imaginar qual era a relação que tínhamos entre professores e alunos no contexto comunicacional que pressupunha a internet e a mediação tecnológica, eu escrevi uns textos falando de 2 complexos. Um complexo de Leonardo e um complexo de Beethoven. O complexo de Leonardo partia da vida do grande artista Leonardo da Vinci, que tinha um péssimo hábito de não terminar as coisas. Na verdade, a primeira encomenda
a adoração dos magos que ele fez para o monastério, que é a primeira que ele recebeu. E, portanto, é o primeiro trabalho que a gente pode acreditar ao Leonardo mesmo, até hoje é um rascunho que ele recebeu e nunca terminou. Várias outras coisas do Leonardo, elas ficaram nesse grau. E, ao mesmo tempo, ele é o modelo do gênio renascentista. Né? O homem que fazia tudo, se enveredava por todos os campos, mas nunca terminava nada, né, digamos assim. Não deixa de ser sintomático que a grande obra que a gente identifica ao mestre seja um quadro pequenininho, que é o da Mona Lisa. Esse deu tempo, né? Mas, a partir daí, eu acabei identificando, digamos, naquilo que a gente tendia a ver naquele momento como nosso alunado, mas, sobretudo, uma população mais jovem, né? Aqueles que estavam já inseridos como nativos nesse contexto, esse complexo de Leonardo era caracterizado por dois elementos: uma ânsia polimática e uma tendência ao inconcluso. A vontade de fazer todas as coisas, se enveredar por várias dinâmicas, mas ainda assim, não sempre terminá-las ou nem sempre verticalizá-las, tendo uma maior tendência a uma perspectiva de horizontalização. Isso a gente percebia até nas atividades de leitura. Às vezes eu poderia ter um contato muito mais horizontal que me permitisse ler uma obra como Sandman, do Neil Gaiman, e que quando visse o Lúcifer, que é um dos personagens, né, falar para ele assim: é melhor reinar no inferno do que ser lacaio no céu, ele sabia que aquilo era de John Milton, embora ele nunca tenha chegado perto do Paradise Lost. Mas ainda assim gera uma noção de erudição que é curiosa, porque a gente pode falar: mas isso é de almanac, de almanac denuncia a minha idade, isso é wikipediano. Mas ainda assim é interessante notar que a geração de não wikipedianos talvez não fizesse essa referência. É um modelo diferente, com outra percepção valorativa, não de verticalização, mas de horizontalização, que se traduziu numa dinâmica, naquilo que alguns de nós, da minha geração, percebeu, quando falava: nossa, aquela pessoa usava o finado Messenger e abria várias janelas para falar ao mesmo tempo. Mas ele também só fica colocando kkkk, uma carinha dando risada, nunca uma conversa. Ainda assim, a gente estava em várias frentes. É uma tendência horizontal. Então isso leva a essa percepção também do inconcluso. E essa coisa das multiatividades. De você poder estar num lugar escrevendo, ouvindo música, com a TV ligada, isso não necessariamente significa dispersão de interesse. Porque vocês já começam a ver cada vez mais pessoas que afirmam que, se estiverem estudando sem música, a pessoa fica distraída. E isso tem uma razão fisiológica, biológica, corporal e comunicacional para acontecer. Porque ao colocar a música, sobretudo em alguns casos, se for numa língua que a pessoa não entende, ou instrumental, ela bloqueia um canal comunicacional, que poderia ser um canal de dispersão. Então, ao hiperestimulá-lo, ele é bloqueado e permite foco. São coisas que mudaram na nossa perspectiva. São outras coisas. E ainda assim, né, fazem para a gente ter essa percepção. Mas o que nos toca mais, nesse caso, embora tenha essa frente, e ela apareça, foi a minha brincadeira de falar: será que o pessoal que está aqui só com a fotinho está aqui mesmo? Talvez eles estejam fazendo uma outra coisa, mas não quer dizer que não estejam participando. Esse é um ponto. O que mais nos toca, eu estava dizendo, é o complexo de Beethoven. E o complexo de Beethoven eu chego por um outro exemplo. Em 1802, o Beethoven escreveu uma carta que era para mandar para os irmãos dele, que ele nunca mandou. Ela ficou manuscrita até hoje. Até hoje ela é conhecida como o Testamento de Heiligenstadt, que é o lugar onde ele estava quando escreveu. E essa carta ela é tocante, porque além de ele reclamar de uma série de coisas, todo mundo é ruim, ninguém presta e tal, todo mundo opôs contra ele, o momento mais pungente da carta, do testamento, vamos falar, sempre vou encontrar como o testamento de Heiligenstadt, é quando ele fala: sabe por que eu sou um cara misantrópico? Sabe por que eu não me relaciono com as pessoas? Porque para mim é muito duro vir a público e quando alguém fala comigo, dizer para a pessoa: fala mais alto que eu não estou escutando, grita, porque eu sou surdo. Como é, no meu caso, confessar essa deficiência num sentido que as pessoas esperam que em mim seja mais desenvolvido do que nas outras? Como é que o grande músico compositor fala: eu não escuto? Dessa metáfora angustiada do Beethoven, eu vi a nossa situação, e que nesse contexto de pandemia se intensificou na pesquisa e no ensino, sobretudo no ensino, que são outros dois princípios. Uma espécie de inadequação contextual, na qual a gente se sente fora daquele lugar. Esse espaço, inclusive o virtual, não é bem o nosso. A gente se sente um invasor, um estrangeiro, um inadequado, com a sensação óbvia, inclusive, de que todos os outros envolvidos têm mais traquejo do que a gente, estão lidando melhor do que a gente. Não subestimem o efeito na autoestima do professor quando vocês dizem para ele: professor, clica naquela setinha, que aí vai aparecer tal coisa, aí dá para fazer. Ele falou: isso começou lá atrás, quando as pessoas descobriram que o Data Show tinha um botão para ligar, e alguém ia lá e fazia isso.
Mas isso gera a sensação de que não é o meu espaço, porque o meu espaço é o espaço da excelência. Sou o professor daquele conteúdo, e por mais que a gente tenha relativizado a relação de forças numa sala de aula, mudando aquele foco centrado unicamente no professor, isso ainda acontece, porque ainda é a relação de professor e alunos. O que leva ao segundo elemento do complexo de Beethoven, que é o déficit da condição sine qua non. Como se eu não tivesse condições de trabalhar com excelência, a única coisa que me justifica, em termos de trabalho. E aí eu começo a ver que isso me afeta como professor. Quando o professor tem afetado a sua dinâmica como professor, afetou tudo. E aí a instabilidade ou a desestabilização do modelo da aula, do ensino, da educação, do que é ser professor, leva a uma crise identitária. E aí a gente diz, mas então quem somos nós? O que é que nós fazemos? Em condições ótimas, isso é terrível. Na emergência e fazendo tudo para ontem, catastrófico. E a gente ficou nessa situação de dificuldades na qual nos encontramos. Tendo a impressão de que aquele não é o nosso lugar, de que o que a gente está fazendo não é bom o suficiente, e tendo que interagir com o pessoal que não consegue prestar atenção e se dedicar, e não me dá uma resposta como eu queria, do jeito antigo. Especialmente porque eu espero ver aqui, o que a gente está fazendo agora, o que eu estaria esperando ver se eu estivesse lá no anfiteatro do PLE falando com vocês. E não dá. Tem solução? Tudo tem solução, né? O que a gente faz? Bom, tudo tem solução, mas não necessariamente é fácil ou bem rápido. E hoje eu não traria aqui nada além das coisas que eu aprendi estudando história militar, né, através dos anos. Que às vezes são as pequenas soluções que funcionam mais, pequenas decisões práticas que resolvem os problemas que se apresentam de maneira pontual e no qual a gente pode aplicar um arroz com feijão bem temperado. Normalmente é o que dá para fazer, mantendo a lucidez, a calma, mas eu não vou entrar aqui com fórmulas mágicas para isso. Vou querer terminar essa fala com algo mais positivo, sabe? Que uma pessoa mais amiga vai dizer que é inspirador, uma pessoa mais malvada vai falar que é um péssimo exemplo de autoajuda. Ainda assim, vou me arriscar. Porque eu já fiz duas frentes para terminar uma fala nesse sentido em outras ocasiões. A primeira pegava o próprio testamento do Beethoven. Para lembrar que ele escreve o testamento em 1802. E vai ser entre 1818 e 1824 que ele vai compor a Nona Sinfonia. Para muitos, isso é sua grande obra. Que não deixa de ser um exemplo do que a gente pode conquistar quando, uma vez que a gente encara com lucidez e determinação um cenário desfavorável, a gente acaba buscando uma solução e nos leva, às vezes, a voos que a gente não esperava. Mas, mais do que isso, há uma espécie de testamento espiritual, pois nessa sinfonia ele fez questão de colocar um coro final. E o coro final tem na sua letra um poema. E esse poema é um poema do Schiller, An die Freude, que nada mais é do que a alegria. Por isso essa sinfonia é conhecida como a Ode à Alegria. Para mostrar nessa celebração que do âmago da miséria a gente pode encontrar soluções que não são fáceis e não vão dourar a pílula da nossa miséria mencionada, mas que ainda assim podem se traduzir em realização. Outras ocasiões, para lidar com isso, eu pegava a frente da insegurança e falava, no final das contas, que é natural que a gente sinta medo, que a gente não sabe exatamente o que fazer e que, com isso, a gente sinta que também que não está dando muito certo. Mas aí eu sempre fazia um chamado à aventura. Eu lembrava uma coisa que sempre esteve presente na visão do herói, por meio de um mitólogo como Joseph Campbell, quando ele retoma a demanda do Santo Graal e lembra que depois que o Graal aparece e desaparece, todos os cavaleiros de Arthur falam, nossa, a gente teve essa presença do divino, eu quero ter de novo. A gente não pode morrer sem ter isso outra vez. E aí eles saem em busca do Graal que desapareceu. Essa é a demanda. Só que o ponto mais importante para o Campbell é sempre que cada um decide pegar o caminho que menos tinha sido trilhado. Porque isso é o chamado da aventura. Por mais que os heróis trilhem o caminho antes para a gente e deixem pegadas firmes, que a gente sabe onde para a gente se apoiar, às vezes dá para a gente se lançar numa aventura. Pisar com uma certa insegurança, mas fazer nosso próprio caminho. E no final a gente tem um resultado. Pode não ser o mais radiante de todos, posso até perceber alguns melhores, mas é o meu resultado. E é digno, e é ético. Acho essas duas soluções aí até interessantes para nos motivar, mas para hoje eu queria lembrar de uma outra coisa, que numa outra circunstância eu usei. Quando não tinha nada de pandemia no ar, quando nosso cenário era outro, eu estava assim, desbravando essa minha linha de estudos ligados à tecnologia.
e que, num certo momento, diante da insegurança de algumas perguntas e de algumas reflexões que eu fazia, eu me lembrei do finalzinho da transmissão de Breaking Bad, a grande série que a gente viu, e que numa chamada dos últimos episódios, eles pegaram uma cena das primeiras temporadas, da primeira temporada, que era o Walter White, que na temporada final já era o grande Heisenberg, o grande produtor de metanfetamina, né? Lembrando quando ele era, e aí eu acho que isso pra gente é interessante, professor de química na educação básica, seria ensino médio pra gente aqui. E aí a cena era bonita, porque com o olho brilhando, cheio de paixão pelo que fazia, ele espirrava numa chama alguns produtos e a chama aumentava. E aí vinha a narração que dizia algo que era da aula, mas que servia para explicar a série e que explica a todos nós. Quando ele falava, espirrando aquilo cheio de paixão. Chemistry is about transformation. A química trata da transformação. Tudo isso nos dizendo que a vida também é transformação. E se no meio dessa insegurança a gente puder perceber que estamos vivendo esses tempos inseguros, porque estamos nos transformando junto com o mundo que está se transformando, uma universidade que está se transformando, né? Uma dinâmica de pesquisa na nossa área de letras que está se transformando, talvez a gente possa temperar esse medo com aquele gosto da aventura, com a esperança de grandes realizações, porque, dentre outras coisas, vamos perceber que se estamos nos transformando, é porque estamos vivos. E aí isso vai nos guiar no caminho. Obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Ó, Márcio, são palmas, tá? Márcio, muito obrigada pela sua fala. Olha lá, todo mundo batendo palmas para você no chat aí. De um outro jeito, né? Desse jeito novo. Muitos são orientandos, eu falei que se eles não batessem palmas, eu ia desorientar todos eles. Então, tá, foi sob pressão, então, né? Uma excelente fala, Márcio, mas eu não quero que ela se encerre aqui. Eu vou abrir ela para perguntas. Pode ser? Você tem um tempinho para... Ótimo. À vontade. Então, isso. Então, vamos abrir para perguntas. Quem gostaria de fazer perguntas, pedir para o professor Márcio fazer algum tipo de aprofundamento ou alguma questão, questionamento, por favor. Podem fazer as perguntas, podem abrir o microfone ou, se preferirem, podem colocar no chat. Oi, professor. Boa tarde, gente. Tudo bom? Sim. Na verdade, eu não tenho um questionamento. Eu só gostaria de te agradecer e dar os parabéns pela fala, porque ela trouxe um alento, uma tranquilidade ao meu coração. Tudo que você falou foi muito pertinente e, não falando enquanto discente, mas enquanto docente, tem sido um tempo bastante desafiador para a gente. E, assim, cada aspecto que você pontuou é muito real, o que a gente tem passado, né? Aquela sensação de estamos fazendo o nosso melhor, mas será que essa é a sensação que o nosso aluno tem? A sensação que a gente tem que embora a gente esteja fazendo o nosso melhor, a gente poderia ainda fazer melhor do que aquilo. Então, a gente sente culpa mesmo quando a nossa internet cai. Hoje, inclusive, até estava lembrando de uma ocasião da minha aula, começaram uma reforma aqui do lado da minha casa e começou um barulhão e eu pedi, acho que, desculpas umas 15 vezes para os meus alunos. Então, assim, a gente precisa também ressignificar esse contexto, a gente precisa entender que muitas coisas fogem ao nosso controle, né? E realmente, só queria te agradecer pela fala. Eu acredito que, eu sei que foi uma aula inaugural, foi destinada principalmente aos alunos da pós-graduação, mas é uma pena que outros professores do nosso departamento não possam ter participado. Eu sei que está todo mundo super sobrecarregado, todo mundo que é docente vai concordar comigo, mas é um tempo que teria sido um investimento. Todo mundo deveria ter tirado esse tempo para ouvir sua fala, e inclusive fica uma dica, de repente, se a gente puder ter um momento, né, com a fala do professor Márcio novamente para os professores do curso de letras, seria fantástico, porque eu acho que todo mundo, isso tem sido uma sensação que a gente tem percebido pelas conversas nos grupos, principalmente agora nós que começamos, tá todo mundo, assim, se adaptando a esse novo contexto. Então, eu acho que a sua fala traria um alento e uma sensação de tranquilidade maior aos professores. Eu acho que seria muito válido. Então, parabéns pela sua fala. Obrigado, tá? Cris, não tinha problema. Eu gostaria só de
falar, porque algumas coisas que ela mencionou são muito importantes. Porque essa foi muito interessante para mim, sendo um pesquisador dessa área, o quanto eu, na prática, me afastei da teoria. Porque antes de começar a dinâmica em si, eu tinha todas as respostas do que ia acontecer. Mas naquele dia, quando eu estava correndo embaixo da chuva para casa do Alexandre, eu falei, olha isso, tudo que você falou que não ia fazer, você está fazendo. Cheguei, comentei com o Alexandre isso, comentei com todo mundo que eu pude, e não consegui evitar. Já tive casos em outros momentos de fala, quando acontecia isso com os professores, e quando diziam, eu falava, tenta entender que no momento em que sua internet cai, no momento em que alguma coisa não funciona, são os percalços naturais que acontecem em qualquer tipo de atividade humana, sobretudo do ponto de vista comunicacional, né? E que muitas vezes, isso que é o curioso, eles não teriam peso em outras circunstâncias, né? Por exemplo, enquanto aqui você estava terminando de falar, eu dei uma desligada no microfone, porque estou aqui, meu filho, tá, minha esposa, quer dizer, a vida está acontecendo enquanto tudo isso rola na nossa casa. E aí alguém tocou, eram as crianças, queriam brincar e tal, aí dá uma tiradinha. Qual seria o nosso dano real se no meio disso ele aparecesse que falou, fala um oi pro pessoal aqui, Miguel, ele desse um tchauzinho, nada, teria que ter um certo sabor, como a gente estava fazendo antes de começar com as brincadeiras. Mas quando a gente entra naquele nível da performance, sobretudo, e aí esse é o ponto interessante, ao mesmo tempo que não tem presença, a gente tem uma hiperpresença, porque a gente tem a questão da potencial gravação, do medo que a gente tem, do que pode acontecer, uma descontextualização, uma imagem de não profissionalismo, que gera uma pressão absurda e como você apontou, insolúvel. Tem uma obra do lado, vou fazer o quê? Não, esses dias tava uma gata estava no cio, vocês sabem que quando a gata está no cio, ela faz uns barulhos que parece ter vindo diretamente das profundezas do inferno. E, né, coitada, a culpa não é da gata. Também não é minha, né? Só falei, ó, esses ruídos que vocês estão ouvindo, nem todos são feitos por mim, alguns são feitos pela gata. Então, mas a gente não consegue, na prática, fazer isso, porque é natural. Por um lado é bom, tá? Porque eu acho que isso tem muito a ver com a nossa busca de excelência e ajuda a desmistificar certas visões que às vezes criam dos professores. É muito importante. Mas, por outra, também está essa nossa dificuldade para lidar com o que não há como controlar. Não há como. Né? Mas eu não deixo de lembrar o exemplo que eu dei para mencionar uma coisa dentro da atividade presencial, quando no dia seguinte o médico veio, estava com aqueles fixador externo na mão, e eu estava com muita anestesia ainda, né? Estava muito dopado, então a impressão é que não tinha problema. E eu falei para ele, olha, segunda-feira tem um evento, eu acho que era um Conali que ia ter. Eu posso ir no evento segunda? Isso era o fim de semana, né? Quando aconteceu. Ele falou, pode, mas a dor não vai deixar. Isso aqui dor, rapaz? Você acha que pode? Aí no meio quase desmaiei lá na hora que estava fazendo, porque a dor voltou, quando foi, o Alexandre, que é uma alma cruel, me levou nesse evento, inclusive, foi me buscar em casa para eu sofrer. Como eu tive, né, no final, uma dor muito forte, uma orientanda falou, eu te levo, professor. E aí, como todo mundo é má, ela pegou uma lombada e pulou com o carro a lombada, e eu senti a dor mais próxima que pode ter do parto, por parte de um homem. E aí foi para não, acho que esse pedaço melhor eu ia a pé, né? Mas enfim, a gente ri, mas tem muito a ver com a maneira como a gente não consegue lidar com algo que você falou, Thaís, que é perfeito, que é a falta de controle. A nossa necessidade de controle está ligado a pontos bons, planejamento, profissionalismo. Quando a gente não vê mais esse controle, é apavorante. A gente se sente numa deriva, numa insegurança, numa sensação de que não estamos fazendo o que devíamos, que é de assustar. Mas me recordo, agora, já que eu abri a portinha da autoajuda, me lembro de uma época da vida, mas eu acho que é bom humanizar esse discurso, em que tive uma crise muito grave por conta de não saber o que ia acontecer na minha vida, decisões que eu tinha que ter, tinha algumas opções de universidade, cada uma implicava mudar para um estado, quer dizer, coisas que deixam. Eu, sempre muito noiado nisso, surtei, tive que ir no médico. E aí, na hora que eu estava conversando com o médico, né, além dele ter me dado um combo, que eu acho que ele era o Walter White, porque o tanto que ele me deu de coisa, foi fogo. Alguns deviam ser azuizinhos. Mas, não, a metanfetamina azul, não me entendam mal, né? Ainda não estou usando isso toda hora, só todo dia. Aí, nesse caso, eu lembro que uma hora ele pega e diz, então quer dizer que você está com essa tensão porque você não sabe o que vai acontecer depois? Eu falei, então, bem-vindo à vida, porque isso é viver, não saber o que vai acontecer depois. Mas a gente não consegue, a gente confunde a nossa praxis e a nossa responsabilidade ética do que a gente deve fazer com o que não está nas nossas mãos. E aí isso só se intensificou nesse processo. Eu aqui, para ser meio chato, vou dizer que se estivéssemos num esquema de total solidariedade entre os envolvidos, isso ajudaria. Ajudaria para a gente não se sentir tão pressionado e ajudaria para achar soluções, diga-se. Mas
isso também faz parte do mundo real, né? Nem tudo acontece assim. Obrigado por suas palavras, tá? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma questão? Comentários? Queria fazer um comentário, Aham. dá para a gente ver também? Fui Sim, citado claro. várias vezes, inclusive, né? Geralmente, e, né? Não, mas, Márcio, parabéns, excelente fala. A gente sabia de fato que você iria conseguir, ao mesmo tempo, nos acalmar um pouco, mostrar algumas dificuldades, alguns desafios e terminar de forma positiva. É inacreditável como você conseguiu em 45 minutos fazer um percurso tão rico. E eu ia comentar aquela passagem quando você disse, bom, de fato, 90% dos textos que acho que todo mundo hoje lê já seria de forma digital, mesmo antes da pandemia, né? Porém, é tão complicado quando a gente começa a trabalhar com os textos que são os mais difundidos e, portanto, chegar ao ponto de ser escaneados e serem difundidos de modo digital. Mas, olha, eu tenho orientantes que trabalham com a questão da censura no teatro. E aí você precisa ir no acervo Miroel Silveira, na USP, pegar a caixa e abrir a caixa e sair lendo, para ver se você caça alguma informação importante. Seja na Unicamp, tem uma aluna que precisaria ir lá nas caixas do Fernando Peixoto, quer dizer, os trabalhos daquelas vozes esquecidas, apagadas, e que são tão necessárias, a gente acaba tendo que necessariamente, como orientador, é triste, isso sugerir que os orientandos escolham outros caminhos que possam usar os PDFs e os materiais que nós já temos. É frustrante para a gente, é frustrante para os orientandos, mas é bom ouvi-lo para até não perder de vista que isso são trabalhos ainda a serem feitos, né? Porque essa é um problema. A gente acaba caindo sempre numa espécie de vala comum dos textos mais simples. Eu mesmo já me vi escolhendo o texto para trabalhar em sala, pensando, eu gostaria de trabalhar com o texto ABC, mas vou trabalhar com o D e F porque eu tenho PDF. E os outros eu teria que escanear, ficaria horrível, ia demorar um tempão. Ou seja, são questões que a pandemia piorou, porque inviabilizou a minha orientanda viajar. Olha, teria gente precisando ir para o Museu Lazar Segal, não tem mais como ir, para a Unicamp e para a USP. Esquece, né? Então, mas isso já estava ocorrendo, de uma certa forma, antes da pandemia. Foi interessante a sua fala para a gente até lutar contra essa tendência. É engraçado isso, né? Que a pandemia acabou impedindo a gente de fazer algumas coisas, o que faz a gente perceber que em alguns momentos a gente já estava fazendo essas simplificações antes da pandemia, porque era mais cômodo, né? Inclusive justificando, estamos longe de São Paulo, então vamos deixar para quem é da USP olhar o arquivo da USP. Mas as perguntas que nós estamos lançando, nós não podemos esperar que eles respondam por nós, né? E mesmo que eles deem alguma resposta, a gente vai dar outras de outro lugar. Então, é só para somar essa angústia, por um lado, e a necessidade até de retomar esses projetos quando pudermos, né? Outra coisa, para os alunos do PLE que estejam aqui, embora não esteja mais na coordenação, como a Cris falou, ainda estou falando como quem fez o convite e tal, né? Nós, em breve, a Cris vai divulgar novas... Não sei se você ia comentar alguma coisa disso, Cris. Então, Não. já deixo. Não, pode comentar. Ainda que eu fosse comentar, pode usar a fala. O PLE foi acompanhando isso que o Márcio disse ao longo dos últimos meses, né? E eu e a Cris, agora a Cris e o Wesley, mas eu e a Cris, nesses últimos 5 meses, quase 6, fomos surpreendidos com uma série de demandas que às vezes a gente nem podia supor. Então, por exemplo, já tem uma resolução que proximamente será divulgada. Nós estamos simplificando bastante, né? Como PLE, digo, né? Agora não como coordenador, mas as atividades programadas por conta da diminuição do número de eventos, mas também a questão de menos publicações, no caso dos doutorandos, porque mesmo que as revistas não tenham fechado, a situação para você escrever um artigo, submeter, psicológica, inclusive, é outra, né? Então, era isso que eu ia dizer, não é uma pergunta, é só um comentário que mostra a importância da fala do Márcio hoje aqui, e agradecer demais e concordo com a professora da gente levar isso para outros que não puderam estar presentes aqui, mas que gostariam de ouvir por vários motivos.
quando o Alexandre falou, né, das atividades, eu pensei que ele ia fazer o merchan das atividades que ele está por trás também, mas ele não fez. Então, mas em breve teremos algumas, inclusive, do professor Alexandre, né? Então, aí já fica o convite feito, né? Sempre com assinatura de excelência. Você deve ter notado pela puxação de saco que antes o convite é feito, eu dou R$20 para o Alexandre, ele me convida, aí ele me devolve os R$20 e eu faço a propaganda do evento dele. É assim que funciona, sem nenhum interesse. Eu só queria pegar esse ponto, Xande, do que você mencionou, há circunstâncias em que isso aconteceu comigo. Eu estou lá, preparei, vou trabalhar com um texto, aí tem duas coisas que podem acontecer. Uma que na hora que eu estou tentando achar, acho um outro, que não causará um dano didático-pedagógico, ele seria intercambiável, vou levar sem maiores crises de consciência, ou até uma outra coisa que seria positiva. Um texto que eu não imaginava que fosse trabalhar, eu encontro. Opa, vou trazer isso aqui. Mas o que está por trás das duas coisas, e que faz diferença, é a questão da escolha. Porque a gente já vivenciava, antes da pandemia, certas situações em opções de pesquisa, quando, por exemplo, uma determinada pesquisa que utilizasse seres humanos deveria passar por um conselho de ética. Isso gera uma demanda temporal específica. A pessoa punha, eu nem vou dizer, não como uma solução preguiçosa, a pessoa põe na balança o que é o tempo nesse caso. E aí tem uma coisa no pé no chão e faz uma escolha. Não, eu acho que eu não tenho condições de sacrificar esse tempo, então vou fazer uma outra coisa. Mas eu escolhi, por um fator, por outro, mas eu escolhi. Agora, o que acontece nesse momento, quando você tem que trocar uma determinada frente de pesquisa por conta da situação pandêmica, aí a escolha é retirada da mão do intelectual, do pesquisador. Essa angústia e essa nossa dificuldade. E é por isso que a gente tem que ter em vista a ideia de que isso pode ser retomado, porque, do contrário, estaríamos totalmente alijados até disso, coisa que a gente não pode aceitar. Muito bem. Márcio, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Ou algum comentário? Pode, Carlos André, fique à vontade. Você quer abrir o microfone ou fazer a pergunta no chat? Eu acho que Ótimo. posso fazer essa pergunta. Eu vou aproveitar esse momento porque provavelmente esse é meu último semestre como aluno, né, aí da UEM. Então, eu acho importante pelo menos fazer essa contribuição final, porque depois, se eu tiver que ir, eu acho que não será provavelmente para coisas acadêmicas, mas para visitar esses ilustres, né, companheiros. Professora Cris, um prazer, eu sou orientando do Márcio, do DINTA, né, professor da Universidade de Alagoas. É um prazer conhecê-la, né, porque a gente não teve esse contato. Mas, enfim, eu queria fazer só uma provocação a esse nobre ser humano, que é o professor doutor Márcio Roberto Prado, que me inquieta muito, acho que muita gente também pensa, nessa dialética que é a autonomia do professor de sala de aula e a necessidade, muitas vezes, até na época de pandemia, e pensando nisso, na época de crise, muitas vezes, a gente se questionar, sobretudo se o MEC não toma uma postura, né, respeitando o seu dever constitucional de liderar as discussões nos 3 âmbitos, como é que fica essa situação de muitas vezes a gente se sentir perdido, e falo como professores, mas também como alunos, e faltar muitas vezes, porque para usar um termo que a professora Marisa, né, da área do materialismo lacaniano gosta, desse grande outro, né, ou até em termos freudianos, talvez desse superego muito forte, ou seja, uma dimensão que estruture, que dê norte, que dê regras, que dê um direcionamento mais forte do que necessariamente deixar que cada professor possa ter sua autonomia, que muitas vezes essa autonomia se reduz a um ecletismo ou uma falta até de metodologia prática. E o que acontece simplesmente é que o aluno tem uma aula em uma plataforma e um meio com um professor e no outro é totalmente diferente, assim, ele tem que ser cada vez mais múltiplo, né, hiperfatorial, como o Márcio estava falando. Então, como é que o Márcio, esse professor Márcio, né, ele conseguiria ver essa dialética entre uma ordem, né, muito firme e essa autonomia, né, essa pluralidade de métodos que tem. Eu acho que isso é uma angústia que eu vejo muitos colegas. Então é isso. Obrigado, gente. Boa tarde aí para vocês. Obrigado, Andrew. Todo mundo deve ter percebido que, na verdade, eu mandei pelo WhatsApp essa pergunta, falei, pergunta isso para mim, quem vai aparecer, quem é que tá... Não, na verdade. Andrew, o professor Andrew aí, tenho o prazer de ser o orientador dele nesse doutorado, né? Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mais competentes, um texto maravilhoso, e como ser humano,
consegue ser melhor do que isso, que é ainda mais impressionante. Então, foi um privilégio esses anos que eu passei com ele. Espero que, apesar da fala dele aí, meio assim, catastrófica de encerramento, que não seja verdade, né? Porque ele acha que vai vir só para coisas não acadêmicas. Estou só esperando ele defender para jogar lá um monte de texto de dissertação de mestrado, doutorado, para ele fazer banca, né? Porque é para isso que a gente forma os novos doutores, para compor as nossas bancas. Aí, mas é interessantíssimo isso que o Andrew colocou, porque há uma dicotomia sendo apresentada aqui, que, primeiramente, a gente tem que ver que ela varia, se a gente considerar a educação superior e a educação básica, isso é óbvio. Há uma maior autonomia, embora as duas pressuponham uma certa medida de liberdade de cátedra, a liberdade de cátedra da educação superior, especialmente a educação superior pública, ainda, ela é muitíssimo maior, nesse caso. As formas que nós temos coercitivas, não necessariamente ruins, tá, mas que envolvem a estrutura do que a gente pode chamar de escola, estão muito mais presentes na localização de uma escola da educação básica do que de uma universidade, por exemplo. Entretanto, acho que o ponto que a gente tem que refletir é que como que a gente pode equilibrar a presença de diretrizes com a liberdade de cátedra somada a uma voz pessoal que vai ser inserida na educação. É lógico que o ponto de equilíbrio é que o que nós temos são isso, diretrizes e norte. Um princípio organizador que, dentre outras coisas, nos possibilite avaliar os resultados daquilo que a gente faz. Até porque se eu não tiver nada, a total abertura, como é que eu vou mensurar o que é que está acontecendo? Como é que eu vou poder avaliar? Toda avaliação pressupõe, no caso, uma certa performance, uma performance que só pode ser medida através de alguns parâmetros. Imagina se eu tirasse, por exemplo, o gol do futebol. Aí acaba uma partida, não tem gol. Eu falo, quem ganhou? Eu falo, quem driblou mais? Quem teve menos cartão? Quem teve mais cartão? Quem quebrou a perna do adversário? Enfim, qual é o critério que vai para isso? Porém, eu acho que aqui cabe também uma reflexão que vale para a gente no nível humano, que é um movimento que vem junto com a necessidade de diretrizes, que é uma certa tendência à infantilização e uma substituição da responsabilidade da decisão por uma postura paternalista, na qual a gente espera, por exemplo, que uma outra instância nos diga o que fazer. Isso, sobretudo quem já esteve em cargos de coordenação, como a Cris, o Alexandre, sabe como é, às vezes. E a gente perde a iniciativa e, às vezes, esperamos algo que entra numa dinâmica perigosa, que é a dinâmica na qual eu solidarizo a responsabilidade e individualizo o sucesso. É muito curioso quando acontece isso. E muito cômodo também. Então, nota, essas coisas estão ali, o tempo todo colidindo e buscando um ponto de equilíbrio. Me parece que os principais atores, do ponto de vista institucional, e você mencionou o MEC nesse caso com muita propriedade, deveriam ser os responsáveis por ter essa reflexão na pauta do dia e buscar um ponto de equilíbrio para que essa coisa aconteça. Como é que eu posso aguar essa planta sem matá-la? Como é que eu posso fazer com que isso seja eficiente? Como é que eu dou uma diretriz para que a gente tenha norte, sem, nesse caso, corroer totalmente a liberdade, a ponto de que não haja respiro? Só que aí eu acho que a gente vivencia um momento, isso valeria para o MEC, mas valeria para o país como um todo, em que o nosso problema é a falta de diretriz total pela falta de comando, né? E aí, quando estamos desse jeito, não é questão de buscar uma postura paternalista que me diga o que fazer, segure minha mão na hora de escrever. É que na total falta de rumo, inclusive, cria-se a impressão de que a falta de rumo é o projeto, e é o rumo possível. E aí isso se chama uma jornada para o caos. Porque, nesse caso, a gente dificilmente vai conseguir alguma coisa que vá além das iniciativas individuais bem intencionadas e bem-sucedidas, que muitas vezes são fruto disso, de um talento específico, de uma confluência de fatores favoráveis, mas que raramente são replicáveis ou realmente comunicáveis. Porque depende de uma série de fatores que não estão presentes nos mais variados cenários. E é aí que uma certa organização bem estabelecida e competente desempenharia um papel, inclusive dando suporte para esses atores, porque ao assumir a condição emergencial e paliativa, entenderia também que algumas quedas, alguns percalços, algumas inseguranças são parte, elas sim, sine qua non do processo. E aí a gente poderia passar por elas com mais eficiência. O Andrew queria que eu falasse de maneira mais assintosa politicamente, mas como eu não sou um cara para fazer polêmicas em público, especialmente quando eu posso estar sendo gravado, ainda mais falaria a respeito do meu extremo desapreço ao governo federal e de como ele defende valores que vão contra tudo que eu acredito ser o mínimo necessário para que uma pessoa possa ser chamada de ser humano. Então não farei isso, né? Desista.
Ótimo. Obrigada. Só fazer uma pequena observação na fala do Andrew. Claro, Juliana. O Andrew vai ter que retirar um advérbio modalizador epistêmico da fala dele, né? Ele falou que é provavelmente o último semestre dele como aluno. Vai substituir pelo certamente, né? O prazo é dezembro, mas eu vou pedir para os orientadores, faltam 3 pessoas só para defender. Eu vou pedir para os orientadores que façam essas defesas em novembro, se possível. Do Dinter, né, Juliana? Do Dinter. Porque depois disso eles têm que... É do Dinter, porque depois disso eles têm que entregar a versão final, né? E para poder sair o diploma, e a gente precisa dos diplomas escaneados frente e verso de todos eles para poder fazer o relatório final, prestação de contas para a CAPES. Então é certamente o último ano deles do doutorado. Muito bem, muito bem. Depois a gente encaminha também essas orientações, então, para os últimos os 3 aí, Juliano, claro que é coordenador do Dinter, que vai fazer essa ponte com os professores. Márcio, eu queria, não sei, tem mais alguém que gostaria de fazer perguntas ou algum comentário? Então faço eu. Na verdade, eu queria que você comentasse aí num exercício de futurologia, se você, assim, como que, é claro que assim, nós estamos, como você muito bem disse no início da sua fala, né, fazendo uma avaliação do cenário no olho do furacão, né, Márcio? Assim, vivendo o problema e ao mesmo tempo autoavaliando, né? Então eu acho que as pequenas certezas ou as pequenas conclusões que a gente pode conseguir, né, nesse processo que a gente ainda está vivendo, elas são de fato muito provisórias, né? Ainda é só a posteriori mesmo que nós seremos capazes de dimensionar e fazer uma avaliação correta desse período. Então, eu estou te pedindo alguma coisa que eu sei que é difícil, mas gostaria que você falasse um pouquinho. Você já mencionou algumas coisas durante a sua fala, mas se você pudesse se aprofundar, discutindo alguma coisa no sentido de que será que nesse período tão dramático que nós estamos vivendo, nós conseguiremos fazer alguma avaliação positiva, né? Será que essa experiência de transformação vai ter algum efeito, né, para as novas dinâmicas que serão construídas pós-pandemia, né? Ou, né, se de fato talvez nós, sem dúvida, nós iremos contabilizar perdas, né? Mas será que serão só perdas, né? Como você vê hoje, né, com as condições que a gente tem hoje, esse cenário? Cris, esse é o tipo que eu gosto, assim, porque, não, acho que tem sempre uma coisa no trabalho do intelectual que é uma tendência antecipatória também, né? Eu gostava de dizer que a diferença do intelectual do não intelectual, uma das, é que ele não precisa pôr a mão no fogo para saber que queima. Ele consegue, por meio de certas projeções mentais, análise de contexto, falar algo assim. Esse momento, vou abrir bem meu coração, esse momento é um momento bem desafiador para mim, para dizer o mínimo, com relação à minha esperança no ser humano como um todo. Tem sido desafiador demais. Então, eu vou, pensando num amplo espectro, eu não tenho certeza se a gente vai conseguir tirar disso, né, do ponto de vista humano, alguma coisa realmente positiva. Mas tenho que acreditar em algum momento para poder seguir em frente. Jogando para o nosso contexto especificamente acadêmico, isso pode dar umas ideias interessantes. Porque algumas modificações de ordem prática que estão sendo intensificadas agora, e que já vinham, né, num certo movimento, não por razões necessariamente boas, elas tendem a se tornar agora hegemônicas. Pega um exemplo. A nossa precariedade financeira dos programas de pós-graduação já vinha mudando a participação dos membros externos há um bom tempo. Pessoas, especialmente de longe, era meio impossível. O que gerava dinâmicas que traziam soluções, como sempre acontece. Quer dizer, é ruim, não tem. Ah, mas eu quero trazer. Então, nesse caso, eu vou atrelar isso a outras atividades que justifiquem o investimento financeiro. A pessoa vinha, ela participava de mais de uma banca, ela ministrava um minicurso, ela eventualmente dava uma disciplina concentrada. Então, esse era um exemplo de como a gente tirava, digamos assim, do limão a limonada, bem claramente. Só que ainda assim o processo foi se intensificando. E hoje me parece meio irremediável, porque a gente vai ter agora um desafio grande, não só do ponto de vista da escassez financeira, sendo que alguns programas vão ser impactados, como é o caso do nosso, às vezes pela ausência de alguns eventos, ou mesmo pela ausência, falando só com a gente, de um evento que tinha um grande significado no nosso orçamento. E aí, a situação que se impõe, muito provavelmente, no ajuste que a gente vai ter, é dessa preponderância das participações remotas dos membros externos, né? Isso é um dano.
É um dano, e sempre vai ser um dano. Porque havia algumas coisas que não são muito mensuráveis a partir da atividade específica de uma banca, que é os contatos que são tecidos para além da objetividade profissional, um contato humano, uma conversa, uma argumentação, um convencimento, que às vezes acontecia no jantar depois, numa conversa da noite, enfim, uma série de coisas. Uma expansão para além daquela dicção, quando encontrava um terceiro elemento que poderia ajudar. Então, esse dano se constrói. Ao mesmo tempo, isso potencializou a participação de pessoas que, mesmo no cenário antigo, estariam interditas. Quer dizer, posso montar uma banca apenas com membros de universidades estrangeiras? Posso. Agora isso se torna algo que é viável e é pressuposto, né? Até porque esse cenário, lembre-se, nós nos lembramos, nosso grande medo, é incrível que seja isso, mas nosso grande medo era não ter conexão, era isso que nos preocupava mais que tudo. E hoje a gente percebeu que mesmo a conectividade, ela é menos instável em algumas circunstâncias. Ela melhorou, porque muita gente teve que investir, não por uma boa razão, mas, de novo, de um ponto negativo, alguma coisa veio de positivo. E, sobretudo, a gente vai aprendendo aos poucos a lidar com os percalços, com os imprevistos, dando a eles a dimensão que eles devem ter. Então, uma coisa como essa permite que a nova dinâmica que emerja, ela traga os elementos positivos a partir daí. Me preocupa, como eu tinha falado mais ou menos com relação ao Alexandre, que a escolha seja tirada da nossa mão. Acho que esse é um ponto complicado. Poderia até ser o nosso caminho, mas se ele fosse o nosso caminho, seria fruto de um planejamento, de uma reflexão e de uma escolha. E agora é o que a gente tem para hoje, né? Então, fica essa dificuldade de ver, eu não tenho dúvidas que a gente retira disso pontos positivos. E disso eu tenho certeza, né? Agora, não sei se eu fico totalmente tranquilo com o fato deles acabarem rindo de cima para baixo, porque a falta do planejamento e da tomada de decisão, e aqui era uma dimensão do controle que desse a gente não podia abrir mão, pode fatalmente nos levar a outros rumos, porque isso, a lógica por trás do que eu acabei de falar, é o que poderia dizer assim, mas será que um programa de pós-graduação como Letras não ficaria melhor se fundido com um outro programa? Talvez, desde que a gente planejasse, conversasse, chegasse. Mas se um dia a gente recebeu uma canetada e falou, a partir de agora vocês são esse programa, a Dex é isso. Aí eu não sei, eu acho que isso pode trazer consequências bastante difíceis, né? Agora, eu sei que a gente vem se adaptando e vem com isso ainda assim produzindo, né? Algumas coisas boas. Muitas vezes me deixa aquela sensação inicial de que a gente produz algo bom, mas não tão bom quanto seria com as melhores condições. Mas no momento posterior, quando as coisas se assentam e a gente começa a retirar a potência daquele lugar, eu sempre noto que a gente acaba fazendo excelência. Porque aqui eu vou mandar uma modéstia às favas e falar que essa é a nossa rota inevitável, é a rota da excelência. Por mais que queiram negar isso. Tá? E a positividade daí. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, levantar uma questão? Bem, eu teria vários, Márcio, mas não vou monopolizar a fala, então... Alguém mais? Muito bem, então acho que vou encerrar, né, a nossa aula inaugural por aqui, novamente agradecendo o Márcio pela sua disposição em dividir, né, suas opiniões, suas pesquisas, né, a sua visão sobre esse momento em que a gente está, esse momento tão dramático que a gente está vivendo. Eu acho que todo mundo conseguiu aproveitar bastante, né, dos que participaram, devem ter se beneficiado com a sua fala, né, então eu agradeço a você por isso.